Bom, nesse exercício nós vamos criar um programa que lê dois números inteiros, né? E diz qual é o maior. Vamos aqui criar um novo arquivo. Nós vamos chamar de exerc004.cbl. Aqui já tenho meu código, né? Meu snippet. Vamos chamar ele de maior. Vamos começar aqui pelas variáveis, né? Então a gente vai ter basicamente dois números, né, que vão ser comparados e vai ter um resultado. Então nós vamos começar aqui com os números, criar a variável 05, vamos chamar de ws no 1. Ela vai ser numérica, vou colocar com dois dígitos, iniciar com 0. A segunda variável, que vai receber o segundo número, ws no 2, também numérica, obviamente, iniciar com 0. Então a gente vai precisar desses dois números e a gente vai mover um dos números para uma outra variável chamada maior, né? Então a gente vai colocar aqui o resultado, result w5 ws maior. Essa variável maior eu já vou colocar editada, né? pic-z, 2, valor 0. Pronto, estão criadas as nossas variáveis. Então a gente vai ter três condições, né? Duas, aliás. A gente vai ter uma condição em que um dos números vai ser igual e outra condição que os números vão ser iguais. Então vamos lá. No procedimento, nós vamos criar o primeiro parágrafo, início. A gente vai ter o início, vai ter a entrada e o processamento. Início, entrada e processamento. Aqui no início a gente vai informar que vai processar esses dois parágrafos. Então, perform meu entrada, depois perform 2000 processamento. Na entrada a gente vai receber as duas variáveis, né? Então informo na tela, né? Display, digite o primeiro número e nós vamos receber o primeiro número. Accept ws-no1. Depois o segundo número, a mesma coisa, display, digite o segundo número e accept ws-no2. ws-no2. Ponto. Então vamos para o processamento. No processamento a gente poderia usar if-else, né? Mas em muitos casos é preferível nós usarmos um comando chamado evaluate. Ele é muito mais limpo, fácil de escrever e fácil de ler também. Mas não vamos entrar em muitos detalhes agora. O evaluate tem vários desdobramentos, né? A gente vai usar o evaluate true.
que é, traduzindo para o português, avalie se é verdade, né? Então vamos avaliar se é verdade. Aí a gente vai começar com when ws no 1 for igual a ws no 2, ou seja, quando no 1 for igual a no 2, execute. Opa, vamos criar mais uns parágrafos aqui, né? A gente tem esses dois parágrafos e vamos abrir aqui mais. Vamos criar aqui o 3000. Como a gente vai ter dois casos, né? Um caso se for igual e outro caso se uma das duas for a maior, então nós vamos criar aqui mais dois parágrafos. A gente vai chamar o primeiro de 3100 igual e o outro de 3200 maior. Aqui é no caso que os dois números sejam, aliás, que um dos números seja maior. Então vamos lá. Quando os dois forem iguais, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos executar o 3100 igual. Caso seja verdade, aliás, um N. O outro caso é se WS no 1 for maior que o no 2, né? Se isso for verdade, mova WS no 1 para o maior. To WS maior. Então a gente só resta mais uma opção, né? Mais uma condição. Então a gente usa para finalizar o main order, que é como se fosse o else, né? Main order move WS no 2, e aqui é a vez do no 2 para WS maior. E aqui a gente vai encerrar. No COBOL, muitos comandos a gente precisa encerrar, como o if. Se a gente começa um if, a gente tem que encerrar com end if. Aqui a gente começou com evaluate, então a gente vai terminar com end evaluate. Ponto. Ele está dando isso aqui. Aqui foi o ponto que eu coloquei. 3100 igual. Então, end evaluate, encerre. Aqui a gente vai colocar o tá faltando ele, o COBOL, informar para executar esse parágrafo aqui, né? Então a gente, nesse primeiro caso, nós recaímos sobre esse primeiro parágrafo, ou seja, quando os números forem iguais, ele vai executar isso aqui. Agora, caso não seja, um deles vai ser o maior. Então, se cair nesse caso aqui, ele vai ter que executar esse parágrafo aqui. Então aqui fora a gente vai executar perform 3200 traço maior. Então, se os números forem iguais, o que a gente vai fazer? A gente vai exibir na tela uma mensagem informando que eles são iguais. Display os números são iguais. E a gente vai parar o programa porque não tem mais o que fazer, né? Se eles são iguais, pronto, acabou. Caso não,
a gente vai também exibir uma mensagem display. O maior número é WS maior. Ponto. E a gente vai parar o programa também. Tá dando um erro aqui. A esse ponto aqui, ó. Aqui ele começou o parágrafo, né? Começou o comando. Então ele termina aqui, né? E não aqui. Performe. Então é isso. Recapitulando, a gente definiu as variáveis numéricas, né, com dois algarismos. Definiu a variável de edição, né, que vai receber a maior. E aqui temos os parágrafos. O primeiro, que é o início, onde tem, vamos dizer assim, um índice, né, entre aspas, da execução. E aqui ele diz para executar o primeiro parágrafo e depois executar o segundo. Justamente, ele executa o primeiro, onde o primeiro vai receber as variáveis, e depois executa o segundo. No segundo é que ele já recai sobre esses demais parágrafos aqui, que é como se fosse um desdobramento do parágrafo 2000, né? Aqui é que ocorre o processamento e nós usamos o comando evaluate, né? Evaluate true, que basicamente diz que ele diz avalie se é verdade, né? Então, se for esse caso, execute esse parágrafo aqui. Se for esse caso, você vai mover o maior para a variável que vai receber o maior. Caso não, nenhum nem outro, vai para a terceira, que é a final, mova essa outra variável para a variável que vai receber a maior. Então é isso, vamos compilar. Ctrl Shift B. Aqui a gente usa esse EH porque o COBOL não aceita acentos, né? Ele até aceitaria aqui como é texto, né? Mas a gente evita porque o COBOL não tem suporte para caracteres especiais como acento agudo, os acentos que tem na linguagem portuguesa, cedilha, tio. Então a gente utiliza desses artifícios, né? Aqui a são, a gente não coloca o tio e por aí vai. Número, não coloca o acento. Opa, deu um erro aqui, né? Vamos ver qual foi aqui. A linha não terminada por uma nova linha. Aqui também tem essa particularidade aqui, não sei se é do VS Code ou se é do realmente do COBOL. O que ele está dizendo aqui? A linha não foi terminada por uma nova linha. É justamente isso aqui. Você está vendo o cursor aqui piscando? A gente tem que dar um Enter para ele quebrar aqui a linha. Eu não sei por que isso, confesso que não sei. Mas ele dá esse erro se você terminar o programa aqui. Vamos recompilar, né? E agora vai dar certo. Aqui, digita o primeiro número. 15 e 18. Ele vai dizer que o maior número é 18, né? O maior número é 18. Vamos executar para testar a possibilidade de serem iguais. Vamos botar aqui 10 e 10. Os números são iguais. Então é isso. Eu espero que tenha gostado. Obrigado.